Olá, hoje vamos mergulhar num caso que agitou bastante a política, né? A prisão do primo do deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. Sim, por tráfico de drogas. Um assunto delicado. Exato. E a gente vai se basear numa notícia recente para entender o que aconteceu e, principalmente, as reações políticas todas. Certo. O objetivo é mais analisar os fatos reportados e como isso repercutiu, né? Isso. Bom, para resumir a situação, o primo do deputado foi preso, em flagrante, pela Polícia Federal lá em Uberlândia, Minas Gerais. E quando foi isso? Foi no dia 23 de maio. Ele estava transportando 30 quilos de maconha e cocaína no porta-malas do carro. Nossa, 30 quilos é uma quantidade considerável, sem dúvida. Bastante, né? E aí, claro, todo mundo queria saber como o próprio Nicolas Ferreira reagiu. Imagino. E o que ele disse? Então, a notícia diz que ele foi para o X, né, a rede social, e classificou as críticas, principalmente da esquerda, segundo ele, como uma tentativa frustrada de manchar a imagem dele. Uma defesa focada em ataque político. Ele fez questão de dizer que o caso não tem ligação direta com ele, sabe? E defendeu que, bom, quem comete crime tem que pagar. O que reforça aquela postura mais dura dele, né? Contra o crime. Exatamente. Ele repetiu a frase conhecida: quem é pego com droga merece cadeia. E ainda comentou o timing. O timing. Como assim? Ele achou curioso a notícia sair bem no dia do aniversário dele, 30 de maio. Sugeriu que talvez não fosse coincidência, né? Entendi. Uma insinuação de que poderia ser algo armado para prejudicá-lo. E ainda deu uma ironizada. Disse que era engraçado ver opositores que, às vezes, defendem descriminalização, agora estão preocupados com prisão por tráfico. Uhum. Bem interessante a estratégia de comunicação dele aí, né? Primeiro, ele tenta criar essa distância total entre ele e o primo. Sim, como se fosse um problema só do outro. Exato. E, ao mesmo tempo, ele usa a situação para reforçar a própria imagem. Aquela de ser rigoroso contra crime, contra drogas, algo bem central para ele. Certo. E, claro, parte para o contra-ataque, né? Acusar os críticos de hipocrisia, de oportunismo político. É uma manobra até que comum quando a vida pessoal de políticos vira notícia. Pois é, e essa tática de virar o jogo, de acusar quem critica, funciona, ajuda mesmo a desviar o foco. Olha, é uma tentativa clara de mudar a narrativa, né? Deixar de ser visto como alguém associado a um problema para ser visto como vítima de perseguição. Entendo. A eficácia disso depende muito, sabe? Da percepção do público e principalmente se aparece algum fato novo que conecte ele mais diretamente ao caso. É uma gestão de crise, no fim das contas. Faz sentido. E claro que essa posição do Ferreira não ia ficar sem resposta, né? Principalmente dos adversários políticos. Sim, imagino que alguém rebateu. Sim, o deputado André Janones, do Avante, também de Minas, ele entrou na discussão. Ah, os Janones. A rivalidade entre os dois é conhecida, né? Exatamente. E o Janones trouxe um elemento novo nas redes sociais. Ele afirmou que esse primo preso teria sido, olha só, beneficiado com 1,5 milhão de reais 1,5 milhão? de recursos públicos enviados pelo próprio Nicolas Ferreira. Essa foi a alegação do Janones. Nossa, isso é uma acusação séria. Mas ele apresentou provas? Então, aí é que tá. O próprio Janones fez uma ressalva importante. Ele disse que, por enquanto, não tem prova que ligue o Ferreira diretamente ao narcotráfico. Ah, bom, ele se protegeu aí. Sim, mas ele deixou aquela suspeita no ar, né? Sugeriu que as investigações continuam e que mais coisas podem aparecer. Essa abordagem do Janones também é muito calculada, né? Ele joga uma informação potencialmente bem comprometedora, esses fundos públicos. Isso já gera dúvida, perguntas, Com certeza. mas ao mesmo tempo ele se blinda legalmente, admitindo que não tem prova agora que conecte o deputado ao crime do primo. É uma forma de alimentar a desconfiança, desgastar o rival, explora a situação dentro daquela briga política que já existe entre eles. Exato. E é importante a gente frisar, né? Estamos só relatando o que cada um disse, conforme está na fonte que a gente analisou. Sem tomar partido. Perfeito. E para fechar essa troca de farpas, teve a réplica do Nicolas Ferreira. Ele não citou o Janones pelo nome, mas mandou um recado. O que ele disse? Falou sobre rachadores, aquela prática ilegal de desvio de salário de assessor, né? E outros corruptos que continuam soltos. E terminou de forma bem desafiadora. Valeu a tentativa,
mas tentem na próxima. Entendi. Manteve o tom de confronto. Então, para resumir a situação toda, temos um evento criminal, né, envolvendo um parente de um político conhecido, Sim, e isso vira rapidinho o centro de uma disputa política bem aberta. De um lado, o Ferreira tentando dizer que é tudo ataque político, se distanciando do crime, reafirmando a ideologia dele. certo. Defesa e contra-ataque. E do outro lado, o Janones jogando uma suspeita de ligação financeira, pedindo mais investigação, mantendo a pressão ali, mesmo admitindo que não tem prova concreta no momento. Um xadrez político bem tenso, né? Usando um caso policial como tabuleiro. Exatamente. E isso tudo, acho que levanta uma questão interessante para quem nos ouve refletir, que surgiu desse material todo. Qual seria? Até que ponto a vida pessoal, a família de figuras públicas, pode ou deve ser separada da atuação política delas? Principalmente quando aparecem essas possíveis ligações, sejam financeiras ou criminais, por perto. Essa separação resiste ao olhar do público e ao próprio jogo da política. Uma ótima pergunta para se pensar. Essa linha é sempre muito tênue, né? Fica aí a reflexão.